Fala galera, boa noite, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindas aí à nossa live da noite, em que vamos trabalhar aí mais um tema voltado aí para o concurso nacional unificado. Já está bem próximo e já estamos aí também então na reta final, trabalhando então já na reta final com temas que nós consideramos que ele tem potencial para aparecer na prova de vocês, principalmente os blocos 4 e 5, voltado aí para a questão dos direitos humanos, a questão da inclusão, racismo, discriminação, democracia, direitos humanos, dignidade da pessoa humana e por aí vai. Então, todos esses conceitos voltados aí para a área dos direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, é o tema da nossa redação de hoje. É um tema complexo, mas é um tema que ele tem potencial para realmente aparecer na prova do CNU, ok? Bom, dito isso, deixe-me me apresentar. Eu sou o professor Josué Alves, professor de português, já trabalho com essa disciplina já com gramática, texto e redação há mais ou menos 32 anos. E eu sou consultor legislativo na área de redação parlamentar, sou também advogado. Trabalhei como revisor de texto no TJDF por bastante tempo e hoje eu continuo trabalhando também com revisão de texto. Nós temos falado aqui com insistência de um lema que é muito importante para quem precisa escrever, para quem tem necessidade de escrever e, de fato, para quem vai fazer o concurso, para quem vai participar de um processo seletivo, de um concurso, escrever é uma tarefa intrínseca. Dificilmente haverá um concurso, seja lá de que nível for, em que você não vai ser cobrado para escrever uma redação. Então, nós temos aí o concurso TRF1, que está sobre a responsabilidade da FGV. Você tem que escrever uma redação entre 15 e 20 linhas. E se vocês observaram lá, no concurso especificamente do TRF1, a prova de redação ela vale 20 pontos. Então, a parte objetiva vale 80 pontos e a parte de redação vale 20 pontos. Detalhe, nesse curso nosso, nessa mentoria que estamos montando para vocês, mentoria em discursivas em 4 pilares com o professor Josué, nós já vamos trabalhar em 4 perspectivas, ok? Em 4 pilares. No primeiro pilar, nós vamos trabalhar a questão do conhecimento gerais e atualidades, de maneira que vocês tenham condições de, dominando o assunto, escrever sobre ele, porque é muito difícil você escrever sobre um assunto que você não domina, que você não tem absolutamente nenhum conhecimento. Então, eu senti essa necessidade tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista coletivo, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Como é que você me pede para escrever sobre um tema e eu não tenho nenhum conhecimento sobre esse tema? Por mais que os textos motivadores, eles ajudem você dominar o assunto, você ter um conhecimento selecionado, organizado para você escrever sobre determinado tema, eu acho que vai facilitar demais a vida de vocês. E eu falo isso porque eu tenho dito aqui, colocado como um lema, que é: escrever não é um dom, escrever é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, eu escrevo diariamente, eu escrevo cotidianamente. Inclusive, o meu concurso foi esse. Meu concurso, eu sou redator parlamentar, portanto, a minha tarefa diária é escrever. Agora, eu não consegui escrever, eu não escrevo, não comecei a escrever do dia para a noite. Houve todo um exercício para que eu conseguisse adquirir essa habilidade, que não é inata, ela não nasceu comigo. Foi uma habilidade que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. Então, escrever, você tem que treinar, treinar e treinar. E eu sou exemplo disso e outros colegas também, que participaram de concursos de alto nível ou concursos em que você tem que escrever uma redação. Imagine você com um tema complexo e você tem que escrever uma redação entre 15 e 20 linhas. É muito curto isso. Então, se você não tiver planejamento, se você não tiver uma orientação de como escrever com um tema complexo, você escrever uma redação entre 15 e 20 linhas é muito pouco. No TSE não há mínimo, mas o máximo é 30 linhas. Com um detalhe, no concurso do TSE que está sob a responsabilidade do SEBRASP, a redação vale 50 pontos e serão 50 questões de português, ou seja, com peso 1. Então, a parte de português, a gramática normativa aplicada ao texto vale 50 pontos e a parte de redação também vale 50 pontos. Então, qual foi a minha preocupação? O problema que ou melhor,
a dificuldade que eu encontrei trabalhando com os alunos ao longo desses 32 anos. A falta de um conhecimento prévio e de um conhecimento agregado, de maneira que você tenha condições de escrever uma redação. Para mim foi importante isso, para você também vai ser. Você ter todo um conhecimento organizado, arrumado, de maneira que você tenha condições de usar aquele conhecimento para escrever a sua redação. Pessoal, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, e é a mais pura verdade: ninguém escreve nada do nada. A gente fala muito em intertextualidade. Todo texto, ele é um intertexto. Todo texto, o meu, o seu, o de qualquer um, do Vinícius que está aqui comigo, do Fernando, todo texto ele dialoga com outros textos. Portanto, uma coisa que a gente faz com muita frequência para desenvolver essa habilidade é você o quê? Fazer paráfrase de texto, ou seja, reescritura. Você pega um texto que você achou legal, interessante, um texto magnífico, e você faz uma paráfrase daquele texto. Não é plágio, não estou falando de cópia, não estou falando de plágio, eu estou falando de reescritura, eu estou falando de parafrasear. Então, assim, não existe texto, eu escrevi um texto genial, totalmente novo. Não, todo texto, ele conversa com outros textos. Por isso que é importante que nós tenhamos aqui, vamos dizer, um acervo de conhecimento selecionado, muito bem selecionado, para que vocês tenham condições de escrever. Portanto, eu vou reforçar o nosso lema, a necessidade de que você tem que desenvolver essa habilidade. E nós estamos aqui na nossa mentoria em discursivas para concurso em 4 pilares, com o professor Josué. Nós estamos com essa proposta de desenvolver, de ajudar a vocês a desenvolver essa habilidade. Então, escrever não é um dom, é uma habilidade a ser desenvolvida. Daí a necessidade o quê? Treino, treino e treino. Então, ou semanalmente, ou sempre que possível, você precisa escrever uma redação. Então, a nossa mentoria em discursivas, ela vai estar estruturada em 4 pilares. O primeiro pilar, então, é o pilar do conhecimento. Nós vamos selecionar, organizar conhecimentos na área, conhecimentos gerais e atuais, referente ao tema que vamos trabalhar. Depois, como nós estamos preocupados em trabalhar de forma holística, de forma integral, de forma sistêmica, nós vamos trazer uma questão de compreensão e interpretação de texto, também voltado para o tema que nós vamos trabalhar na redação. Por quê? Porque eu já treino com vocês a parte de compreensão e interpretação de texto. E compreender e interpretar texto não é importante, pessoal, só na parte de língua portuguesa. Nas outras disciplinas também que vão aparecer no concurso, compreender e interpretar texto é fundamental. Então, nós também temos que desenvolver essa habilidade de compreender e interpretar texto. Por isso que nós vamos trazer, no segundo tópico, no segundo pilar, a compreensão e interpretação de texto de acordo com aquele tema que vamos trabalhar na redação. Bom, o terceiro pilar vamos para a prática, é a redação na prática, a teoria e a prática juntos. Agora nós vamos aplicar tanto a parte técnica de estruturação, de organização, de planejamento de uma redação, falar sobre o parágrafo, os tipos de parágrafo, o processo, o método indutivo, o método dedutivo, a importância dos dados estatísticos, a importância dos argumentos, desenvolver os argumentos. Então, nós vamos para a parte prática, que é escrever propriamente a redação, ok? Escrita a redação, nós vamos para o 4º pilar, que é a gramática aplicada. Nós vamos pegar os conteúdos da gramática normativa, crase, pontuação. Há muita dificuldade, eu vejo os alunos com muita dificuldade em quê? Em pontuação, crase, ortografia, acentuação gráfica, concordância verbal nominal, regência verbal nominal. Esses tópicos, eles são fundamentais para vocês, escrever uma redação com o mínimo de erros de português, com o mínimo possível de erros de português. E a gente está se deparando com alguma situação sui generis. Não dá para você cravar, o CESP vai ser, o SEBRASP vai ser assim, a FGV vai ser assim, a SESGRAN Rio vai ser assim, o IDECAM vai ser de tal forma. Por quê? No concurso do IDECAM, que vai ocorrer agora em Teresina,
50% da redação é a parte da gramática normativa. Então, nós não podemos descuidar da gramática normativa. Concordância, regência, crase, colocação pronominal, acentuação gráfica, ortografia. No concurso do Concurso Nacional Unificado, sob a responsabilidade da Sesgran Rio, mesma situação. 50% é conteúdo e 50% é a parte da gramática normativa. Então, nós temos que estar o quê? Cracassos na parte da gramática normativa. Se nós formos agora para o TSE Unificado, que está sob a responsabilidade do SEBRASP, 50 questões serão questões de português. Então, nós temos que dominar a parte da gramática normativa. E aí vai vir textos, tipos de texto, compreensão e interpretação de texto, tipologia textual e a correção gramatical em si. Então, é necessário isso. A parte de redação, ela vale 50 pontos. Então, é muito significativo isso, que 100 pontos do concurso do TSE tem a ver com português. 100 pontos tem a ver diretamente com português no concursaço do TSE. Quem vai fazer a prova é de técnico, que já é nível superior, né? Então, quem perdeu a oportunidade de participar do concurso de técnico de nível médio, já era. Porque os concursos agora dos tribunais de técnico administrativo, eles são todos de nível superior. Pelo menos é assim que tem sido. Então, a parte de português, a parte de redação e da gramática aplicada, vale 100 pontos na prova do TSE. A prova inteira, ela vale, como a parte específica tem peso 2, são 70 itens, então vale 140 pontos. E a parte de português vale 50 pontos, portanto, 140 com 50, 190, mais 50 pontos da redação, 240. Desses 240 pontos, 100 pontos diz respeito a essa mentoria nossa. Então, a mentoria vai ser fundamental, essa mentoria em discursivas em 4 pilares: o pilar do conhecimento, atualidades, ok? O pilar da parte de compreensão e interpretação de texto, o pilar da redação em si, a parte prática, e a parte da gramática aplicada. Então, eu estou fazendo essa exposição para vocês perceberem que não dá para você descuidar desse tópico. Então, nós estamos aqui com o propósito o quê? De ajudá-los. Então, a todos que estão aí, sejam todos muito bem-vindos, e essa uma primeira explicação que eu queria dar para vocês. A necessidade de você entender que escrever é uma habilidade que nós vamos desenvolver ao longo da nossa mentoria. Vou falar mais um pouco sobre a mentoria, que é o quê? Nós vamos... essa mentoria em discursivas, nós só vamos abrir 50 vagas inicialmente, porque nós vamos corrigir de cada aluno 10 redações, até 10, tá? Se você me mandar só 2, eu vou corrigir 2. Se você me mandar 10, por aluno, eu vou corrigir 10 redações. Esse método você não vai encontrar em lugar nenhum. Um método de mentoria em discursivas em 4 pilares. A parte de conhecimento e atualidades, para você poder escrever uma redação nota 1000. A parte da compreensão e interpretação de texto dentro daquele tema que nós vamos trabalhar, ok? Depois, a redação sua corrigida por mim aqui, ok? E depois a gramática aplicada. Nós vamos aplicar a parte da gramática para que você tenha a noção de, ao escrever a sua redação, não pode cometer erros de pontuação, de crase, de colocação pronominal, de concordância. Então é isso. Isso vale para mim, que sou redator parlamentar, eu preciso todo dia desenvolver essa habilidade, vale para você e vale para nós todos que estamos aqui. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí à nossa live da noite, em que vamos falar sobre um tema voltado para o CNU, já na sua reta final, ok? O tema quem já recebeu, eu espero que todos tenham recebidos aí, quem já recebeu é desigualdades, diversidades e multiculturalismo, como conviver democraticamente com as diferenças. Então, se você fala sobre desigualdades, diversidades e multiculturalismo, você tem aí uma amplitude de toda a parte dos direitos humanos, dos direitos e garantias fundamentais, da necessidade de respeitar o direito do outro, ok? Já que vivemos numa sociedade democrática, ok? E isso passa necessariamente pela dignidade da pessoa humana. O outro é um outro que precisa
precisa ser respeitado na sua condição, independentemente de raça, gênero, cor, sexualidade, isso não interessa. Você tem questão étnica. Então, assim, você tem que respeitá-lo na sua condição de ser humano. É sobre isso que vamos falar nesta noite. Vamos então? Vamos juntos? Deixa-me ver aqui quais. Muito bem, Camila. Vamos começar já já. Gleia, boa noite. Kairan, Celilene, Patrícia, vamos lá, Luana, Neuza. Oi, Neuza, tudo bem? Já se inscreveu, parabéns. Samara, Janaína, Sheila, Margarete, Irene, Neuza, é isso. Então, vamos lá, né? Vamos começar, então, a discussão em torno. Pessoal, o que eu quero falar com vocês? Eu vou dar um spoiler de como vai ser a mentoria em discursivas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês já nessa live de hoje como é que nós vamos trabalhar. Eu selecionei o número mínimo de questões para não ficar muito cansativa a nossa live. Então, eu vou mostrar para vocês, eu trouxe algumas questões já voltadas para o tema, para esse tema desigualdades, diversidades e multiculturalismo. Então, vou trabalhar com vocês agora, nesse momento. Eu vou trabalhar essa primeira parte, que é o que? Conhecimentos gerais e atualidade. Depois, na sequência, eu já trabalho duas questões de compreensão e interpretação de texto. E aí, então, nós vamos para a redação para vocês já entenderem como que vai ser, na prática, a nossa mentoria em discursivas. E vocês vão me dizer se esse método vocês aprovam, se não aprovam. Esse método é inovador. Eu particularmente não conheço nenhum professor que trabalhe nessa perspectiva holística, nessa perspectiva integral, nessa perspectiva sistêmica, porque a proposta é essa, é fazer diferença na vida de vocês, ou seja, vamos resolver essa questão de redação em português de forma definitiva, tá certo? Vamos lá então? Tema 2, CNU, reta final, desigualdades, diversidades e multiculturalismo, como conviver democraticamente com as diferenças. Então, no desenvolvimento da redação, contemple necessariamente os seguintes aspectos: a defesa da diversidade de gênero, racial, cultural, étnica, presente na agenda contemporânea, está associada à defesa do indivíduo e constitui agenda rechaçada pelo aspecto conservador em termos políticos. 2. A realidade brasileira mostra que ações direcionadas ao enfrentamento das desigualdades, essa realidade mostra o quê? Que essas ações permanecem o quê? Fundamentais. Por quê? Porque nós continuamos a conviver com uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade extremamente preconceituosa e extremamente discriminatória, ok? Então, o que nós temos aí de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, para pessoas em situação de rua, para negros, para mulheres, para comunidade, para diversas comunidades. Então, nós convivemos ainda e aceitamos até, né, essa sociedade que discrimina, ok? Então, a realidade brasileira mostra que as ações direcionadas ao enfrentamento das desigualdades permanecem fundamentais. E 3, os movimentos sociais podem ser desempenhados por diversos grupos, tanto como oposição à ordem social vigente, quanto para contribuir com a manutenção da ordem de privilégios estabelecidos. Bom, o primeiro pilar é o conhecimentos gerais e atualidades. Vamos juntos aqui? Vamos lá? Então, Marcela, nós estamos aí na reta final. Então, se você está participando dessa live, primeiro, eu aposto nesse tema, tá? Quem vai fazer os blocos 4 e 5, eu aposto nesse tema. Então, você já vai ver como vai ser. Se houver tempo, faremos mais uma reta final do CNU, tá? Mas aí uma live aberta para vocês entenderem e compreenderem como que nós vamos trabalhar, não só em relação ao CNU, mas em relação às discursivas de qualquer concurso, tá? Está aí aberto
as inscrições aí para o TRF1, quem vai fazer o TRF1, o TSE unificado, enfim, já está, inclusive, na fase final para você, quem for se inscrever, corra, porque já está finalizando aí as inscrições, ok? Vamos lá, pessoal. Importante o preâmbulo da Constituição Federal. Olha como ele é amplo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade o quê? Fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado em quê? Tanto fundado na harmonia social e comprometido o quê? Com a solução pacífica das controvérsias. Olha como o preâmbulo da Constituição ele é amplo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Então, o nosso Estado ele é um Estado democrático de direito, destinado a quê? Qual é o objetivo? Qual é o alvo dele? Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, então, os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Mas tudo isso, esses direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça são valores supremos de uma sociedade que se quer o quê? Fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundado o quê? Na harmonia social, com a solução pacífica das controvérsias. Então, eu trouxe aqui o preâmbulo da Constituição, porque ele deve ser o quê? Ele deve estar sempre na mente de vocês pela amplitude de conceitos que ele traz e pela perspectiva daquilo que tem que ser o Estado brasileiro e aquilo que foi o quê? A Assembleia que foram os representantes da população brasileira que estava lá na Assembleia Nacional Constituída para instituir o Estado. O Estado brasileiro ele foi instituído nessa perspectiva. Afinal de contas, a Constituição brasileira é que institui um Estado. Então, a Constituição brasileira foi instituída com base nesse parâmetro, com base nessa perspectiva, ok? De um Estado democrático, de exercício de garantia de direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, como valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos, ok? Vamos lá, agora vamos às questões. Vocês vão junto comigo aí, ó. É uma questão de 2024, na área de... Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana pautado o quê? Na liberdade, na igualdade e na dignidade. Vocês lembram qual é o lema da Revolução Francesa? Revolução Francesa. Qual é o lema de 1789? Revolução Francesa, 1789. Qual é o lema? Liberdade, igualdade e... Lema da Revolução Francesa, de 1789. O lema da Revolução Francesa... Revolução Francesa. Olha o tempo, 1789. Não tem ponta em 1700, tá? Nem em 2024. É o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive, quando a gente trabalhar aqui as dimensões dos direitos humanos, eles vão nessa perspectiva. Os direitos de primeira dimensão ou de primeira geração são direitos que estão vinculados ao lema da Revolução Francesa, liberdade. Os direitos que são direitos civis e políticos. Os direitos de segunda dimensão, que são direitos sociais, que requerem uma prestação positiva do Estado, são os direitos de igualdade, ok? E os direitos de terceira dimensão, que são os direitos à paz, os direitos como é que fala?
a questão do direito do consumidor, paz, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, são os direitos o quê? De terceira geração, que a gente chama de direito o quê? De fraternidade, de solidariedade, em que não olhamos só para a nossa geração, mas para a geração o quê? Futura. Mas vamos voltar aqui para a questão, para o pilar número 1, que é a questão do conhecimento gerais e da atualidade. Então, os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensáveis, né, para uma vida humana pautada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Vamos lá. A partir da Revolução Francesa de 1789 e da independência dos Estados Unidos, 1776, o desenvolvimento histórico dos direitos humanos passa por uma primeira fase, que é a da positivação. O que é isso? Você positivar é você escrever esse direito numa carta constitucional. Então, assim, começaram a aparecer no planeta, no mundo, começaram a aparecer as cartas constitucionais. E essas cartas constitucionais, elas passavam aí pelo crivo dos direitos humanos, uma sociedade democrática, numa sociedade livre e pluralista. E isso começou como? Isso começou a partir da Revolução Francesa de 1789 e da independência dos Estados Unidos, 1776, o desenvolvimento histórico dos direitos humanos, o desenvolvimento passa por uma primeira fase, que é a da positivação, que é você escrever esse direito. Positivar é você escrever, é o direito escrito, é o direito em uma Constituição. Sobre as características dos direitos humanos, é correto afirmar que os direitos humanos são frutos de um processo histórico, verdade, sendo reconhecidos gradativamente ao passar dos anos. Por isso que a gente fala em geração de direitos, geração de direitos, direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração e por aí vai. Esse é o primeiro bloco. Questão 2. Na perspectiva histórica, a doutrina divide os direitos humanos em gerações. Sobre essa temática, pode-se afirmar que os direitos de primeira geração são direitos de liberdade, verdade, são direitos civis e direitos políticos. Mas, professor Josué, que direitos civis e políticos são esses? Vida, liberdade, propriedade, participação política e religiosa, em que havia uma necessidade de uma prestação negativa do Estado. Ele não deveria interferir na vida das pessoas. A gente chama de direitos negativos, direitos da liberdade, direitos civis e direitos políticos. Vida, liberdade, propriedade, o Estado ia lá e tomava a propriedade do indivíduo. Não. Então era um não fazer do Estado, era uma prestação negativa do Estado, surgidos quando? No final do século XVIII, na transição do Estado absoluto para o Estado o quê? Liberal. Então saímos do absolutismo para o Estado liberal, e em que o Estado deveria uma prestação prestar negativamente uma ação e não positivamente. Depois vem os direitos de segunda geração ou de segunda dimensão. São direitos o quê? Direitos de igualdade, direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Aqui o Estado tem que prestar, uma prestação positiva do Estado, centrados esses direitos na proteção o quê? Dos hipossuficientes e na busca da igualdade material. Não da igualdade formal, aquela igualdade que está garantida na Constituição, mas aquela igualdade do dia a dia, com a concretização dos direitos. Saúde, educação, trabalho, previdência social, assistência social. Aqui é uma prestação positiva do Estado. O Estado tinha que atuar. Aqui nós estamos saindo de um Estado liberal, que é o laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar e aconteça. Não. Aqui é o Estado de bem-estar social, para um Estado que social. O Estado liberal era um Estado de cunho que individualista, e nós partimos para um Estado social, que é um Estado de cunho que coletivista. Portanto, os direitos de segunda geração são direitos de igualdade, são direitos sociais, econômicos e culturais centrados na proteção dos hipossuficientes e na busca da igualdade material, garantia para a população de saúde, educação, trabalho, previdência social, assistência social. Os direitos de terceira geração são direitos de solidariedade e de fraternidade, são direitos difusos que atendem uma imensa coletividade dos povos da humanidade, que é o quê?
o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 227 da Constituição Federal, a defesa do consumidor, direito à paz, direito à autodeterminação dos povos, direito ao patrimônio comum da humanidade, direito ao progresso e ao desenvolvimento surgido quando? No finalzinho do século XX. E os direitos de quarta geração são direitos de participação democrática, direitos ao pluralismo, à informação e à bioética. Então, isso é verdade? Sobre essa temática, pode afirmar sim que isso são os direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Detalhe importante, esses direitos, eles não é porque vem o direito de segunda geração que o de primeira geração deixou de existir. Tanto que há uma crítica doutrinária sobre a identificação de geração. O melhor seria dimensão. Por quê? Você vai ampliando direitos. Os direitos de primeira dimensão são os direitos à liberdade civis e políticas. É um não fazer do Estado. Os direitos de segunda geração, que é o direito de um Estado, que você passa de um Estado liberal para um Estado social. São direitos que requerem uma prestação positiva do Estado. Então, assim, há uma crítica doutrinária em chamar de direitos de geração. Seria melhor dimensão. Por quê? Porque foram direitos que foram sendo agregados, ou seja, ele é progressivo, ele vai aumentando, vai ampliando. O fato de você ter os direitos de segunda geração, você não perdeu os direitos de primeira dimensão, entendeu? Garantir a propriedade, garantir a vida, a liberdade, a propriedade continua sendo um lema do Estado democrático de direito. Então é isso, pessoal. Essa é a questão de número 2, ela é verdadeira. Estão acompanhando numa boa, ok? Eu vou fazer uma pausa e voltamos em instantes para não ficar muito longo cada bloco, tá? Mas não saia daí porque eu volto imediatamente. E lembre-se de que escrever não é um dom, é uma habilidade a ser desenvolvida e essa é a nossa proposta da nossa mentoria em discursivas em 4 pilares. O pilar do conhecimento e do conhecimentos gerais e atualidades, o pilar da compreensão e interpretação de texto, o pilar da redação na prática e o pilar da correção gramatical, que é a gramática aplicada. Então, nós vamos trabalhar na nossa mentoria nesses 4 pilares. Vocês vão ficar cracaços em redação e contem conosco. Nós estamos aqui para ajudá-los. É isso. Não saia daí porque eu volto imediatamente. É isso aí.